da série Minha Dúvida de Prática Trabalhista. Episódio 4. IPCA-E versus TR? Qual decisão obriga o juiz de primeiro grau? STF ou TST? Decisão do STF cassou o acórdão do TST que determinava a aplicação do IPCA-E. As instâncias ordinárias têm que seguir essa decisão do Gilmar? Olá! Como vocês já sabem, com o sucesso da série Fragmentos Trabalhistas, o PM Cursos, diante de tantas perguntas, criou outra série, a Minha Dúvida de Prática Trabalhista. Nesta série, você pode enviar sua dúvida de prática trabalhista pela lista VIP do WhatsApp, pelo Instagram ou pelo YouTube, que te responderemos em áudio ou em vídeo. E neste episódio, vamos responder com muito respeito e carinho a pergunta de renomado advogado especialista na área trabalhista aqui do Rio de Janeiro, que foi: as instâncias ordinárias terão que seguir essa decisão do Gilmar Mendes? Bem, para quem não me conhece, sou a professora Patrícia Medeiros, juíza titular de vara do trabalho da capital do Rio de Janeiro, formadora de juízes em ensino à distância pelo TST, professora da Escola de Magistratura, professora universitária, escritora e coordenadora do PM Cursos Jurídicos Especializados. Então vamos lá. Agora, em 26 de fevereiro, foi publicada a decisão do STF cassando a decisão do TST que determinava a aplicação do IPCA-E no cálculo da correção monetária dos débitos trabalhistas a partir do dia 24 de 3 de 2015. O ministro relator Gilmar Mendes pontuou que o plenário do STF reafirmou a decisão da Corte que definiu o IPCA-E e não mais a TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e que a especificidade dos débitos trabalhistas teria o condão, sim, de estabelecer uma distinção que aparta, que afasta o caso concreto julgado pelo TST. De que? Da controvérsia tratada no tema 810. Tema este que afastou o uso da taxa referencial diária, TRD, como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, o acórdão recorrido aplicou erroneamente a ratio decidendi das decisões proferidas nas ações declaratórias de inconstitucionalidade 4357 e 4425, uma vez que nestas houve decisão acerca do índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública pelo período compreendido entre a inscrição do crédito no precatório e seu efetivo pagamento, o que não pode ser confundido com os débitos trabalhistas. Assim, para o relator, o TST teria se equivocado ao não fazer uma distinção do caso em concreto e se válido da decisão do STF na ação declaratória de inconstitucionalidade 4.357, por meio da qual o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de grande parte da emenda constitucional 62 de 2009, que criou o regime especial de pagamento de precatórios, e também da decisão proferida no recurso extraordinário 870.947, o termo 810, que afastou o uso da TRD como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. E por que equivocadamente no sentir do ministro relator? Porque, diversamente do caso julgado pelo TST, lá nas decisões do STF, cuidou-se de hipótese relativa à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, relativa a período compreendido entre inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento. Situações fáticas distintas. Ausência de similitude entre os casos em cotejo. Não haveria, então, no sentir do ministro relator, identidade material entre os fundamentos determinantes das rácios e o caso em concreto em apreço pelo TST.
A distinção foi apontada pelo recorrente e acolhida pelo relator ministro Gilmar Mendes. E aí vem a dúvida trabalhista. As instâncias ordinárias terão que seguir essa decisão do Gilmar? Como ficamos? Qual a força dessa decisão? O que prepondera, então? Então, atualmente, para sabermos a força vinculante, a obrigatoriedade de um julgado, de uma decisão, de uma jurisprudência, de uma súmula, não podemos deixar de compreender o atual sistema de precedentes judiciais trabalhistas. Porque precedente, no seu sentido amplo, é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto cujo elemento normativo pode servir ou não como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. E o núcleo do sistema de precedentes judiciais, contido no artigo 927 do CPC, estabelece o quê? Estabelece que os juízes e os tribunais observarão 1. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. 2. Os enunciados de súmula vinculante. 3. Os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E, por fim, 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, estabelece quais decisões, quais precedentes vinculam ou não os juízes. E o TST, adaptando essa normatização do diploma processual comum, estabeleceu na IN 39 de 2016 que, por força desse artigo 927 do CPC, já adaptado ao processo do trabalho, prefeito dos incisos 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 489, ou seja, quer dizer, para efeito de considerar nulas ou não as decisões, sentença ou acórdãos que deixarem de seguir súmula, jurisprudência ou precedente sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento, consideram-se precedentes obrigatórios? A linha A. Acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamento de recursos repetitivos. B. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de IAC. Decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Tese jurídica prevalecente em TRT e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST. E, por fim, decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do TST. Então, no nosso caso, no caso da nossa dúvida trabalhista, essa decisão foi monocrática. Foi uma decisão monocrática do STF, não se encaixando em nenhum cunho obrigatório elencado, seja pelo TST, seja pelo CPC. Mas e aí, professora? Qual decisão então está valendo? O acordo do TST foi cassado, tendo sido determinado pelo STF que outro seja proferido, e essa decisão do ministro é monocrática. Então, em termos de STF e TST, podemos dizer que permanecemos agora em mais um limbo processual. Mas, em termos de decisões que já podem vincular os juízes de primeira instância, e essa é a grande indagação da dúvida trabalhista dessa série, desse episódio, aí dependerá de qual tribunal o juiz estiver vinculado, a qual tribunal o juiz estiver vinculado. Se, por exemplo, for juiz do TRT aqui da primeira região, terá o juiz que seguir a decisão do Pleno que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, ou seja, aplicar o IPCAE. Isso por quê?
Isso a teor dos artigos 927, inciso 5 do CPC e artigo 15, letra E da IN 39 do TST, que estabelecem o quê? Que o juiz deve observar, sob pena de nulidade de sua decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que estiver vinculado. Isso tudo até que haja decisão final do STF nas ações declaratórias de inconstitucionalidade e de constitucionalidade anteriormente ajuizadas. Gostou? Quer saber mais? Diga sim nos comentários. Quer saber de tudo logo? Faça parte da nossa nova turma sobre aplicação de precedentes judiciais e súmulas na nossa plataforma. Lá estudamos como fazer a distinção do caso, como o recorrente fez ao ministro Gilmar, por exemplo, a extrair a ratio decidendi dos precedentes, ou seja, como extrair os fundamentos que realmente vinculam. E lá temos fórum online aberto para debate sobre esse tema e sobre outros temas também. E não deixe de mandar para a gente a sua dúvida de prática trabalhista. Qual é a sua dúvida? Até lá!